Bom dia a todos, aqui é o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme de Sorocaba. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmaram que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? Por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os homens ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhes falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa quarta-feira, o Evangelho fala a história daquela mulher que casou-se, né, com vários irmãos, o terceiro, e aí ela casou com 7 irmãos. Olha, a viúva negra. O que ela fazia para esses homens comerem, que eles foram todos morrendo? Brincadeira. Às vezes, realmente, a saúde dela que era melhor do que eles e ela conseguiu viver mais. Mas também morreu. Então, não adianta ter saúde que a gente morre também. Todos morreremos, não apenas os doentes, não apenas os idosos, mas todos, né? A morte faz parte da nossa existência mortal. Estamos vivendo esse tempo de luto, de perdas, onde muitas mulheres perderam seus maridos, maridos perderam suas esposas, pais perderam seus filhos, filhos perderam seus pais. A gente perdeu muitos amigos, irmãos. E diante da morte é um mistério muito grande. Domingo nós falávamos sobre o mistério da Santíssima Trindade e a morte também se torna um grande mistério, uma grande questão para a razão humana. Como entender, como pensar a morte? É preciso fé para a gente não entrar na loucura humana. Então a fé nos ajuda a transcender diante da morte. Hoje nesse tema, o tema do luto, nós pedimos a Deus que ajude todas as pessoas que vivem esse luto, essa perda. E muitas pessoas, com o passar do tempo, vão tendo várias experiências de luto. Então, óbvio, né? Quanto mais você vive, mais você vai ver gente à sua volta morrendo, terminando a sua caminhada, fazendo a passagem, e às vezes você vai ainda continuar aqui na terra e vai ficar com essa dor, com essa perda, com essa falta desta pessoa. Aqui Jesus fala, olha, na sarça ardente, Deus se manifestou dizendo para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Que Abraão, Isaque e Jacó vivem em Deus. Eles não morreram, eles estão vivos. Nós temos que acreditar que a morte é uma passagem, é uma porta que se abre desta vida para uma nova vida. Então, nessa experiência de luto, nós, como católicos, como cristãos, temos uma resposta extremamente esperançosa para essa traumática experiência da morte.
traumática experiência da perda de alguém, a experiência do luto. A nossa esperança, a nossa fé faz-nos entender que a morte é uma passagem para uma nova vida. E aqueles que nós sepultamos viverão. E em Deus eles ressuscitarão. Quando, Padre? Meus irmãos, quando a gente morre não há tempo mais, não há horas, não há minutos, nem dias, nem meses. Quando nós morremos, nós entramos em um princípio de eternidade. Então, aqueles que para nós esperam a ressurreição já ressuscitaram, porque o tempo diante de Deus é um tempo único. Nós vivemos, escravos do tempo cronológico, desse cronos, desses minutos e horas. Na eternidade é o kairos, é o hoje, é o já. Então que Deus possa encher o nosso coração de esperança, de encontrar as pessoas que nós amamos, de abraçá-las, de reconhecê-las, de nos reencontrarmos. Aí será tanta alegria, tanta emoção, que aí será o céu. Que a gente possa acreditar nisso e esperar um dia o nosso reencontro. E lá a gente não vai ter mais obrigações com ninguém, diz o texto. Ninguém vai precisar casar, ninguém vai ter responsabilidade um com o outro. A nossa relação será uma relação mais pura, mais purificada, mais divina, mais angelical de Jesus. Seremos como anjos. Então, o nosso encontro vai ser tão amoroso que não haverá mais nenhuma conta para ser paga, nenhuma obrigação para ser cumprida. Seremos livres, seremos puros, seremos resplandecentes de beleza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar. Hoje a gente reza por você, meu irmão e minha irmã, que perdeu um ente querido na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, tire de vós toda dor, todo sofrimento, te encha de esperança, de alegria, de um dia fazermos o grande encontro com Deus e com todos os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, nós temos hoje a confissão às 14 horas, temos a Santa Missa no Santo Amaro às 7h30 sem agendamento. Lembrando que hoje ainda, de 8 da manhã às 5 da tarde, temos o agendamento da missa de Corpus Christi amanhã. Amanhã tem missas de Corpus Christi. Ligue na secretaria, mande o WhatsApp de 8 da manhã às 5 da tarde, as missas amanhã. E no final de semana também você já pode agendar, tá bom? Agradecemos a todos que fazem doações por meios eletrônicos, entregam dízimo, oferta, a gente recebe e as equipes de dízimo e oferta sempre falam para a gente da bondade de vocês para com a nossa comunidade. Tenham todos um bom dia, boa quarta-feira.